Enquanto LinkedIn, TikTok e Twitter são ferramentas valiosas para aprender mais sobre clientes, empregadores e headhunters, o LinkedIn ainda continua sendo a única plataforma que consegue ser efetiva para conectar, mandar mensagens e construir relacionamentos de fato. Mas nesse mundo onde as caixas de mensagem e feeds do LinkedIn passaram a ficar cheios, fica cada vez mais claro que não dá mais para ter bons resultados nessa ferramenta sem ter um ótimo perfil e uma excelente estratégia de atuação na rede. Para ajudar você a entender como fortalecer sua marca pessoal e ser efetivo nas suas abordagens e relacionamentos no LinkedIn, no Raise the Bar dessa semana, nós vamos conversar com André Santos, LinkedIn Top Voice e fundador de uma empresa de cursos e mentorias especializadas em social selling e em marca pessoal. Com experiência avaliando a carreira de mais de 100 mil executivos de vendas e marketing nos 5 continentes e networking trabalhando para as principais empresas e segmentos no mundo, decidimos ajudar você a se atualizar semanalmente sobre carreira, tendências e curiosidades da área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Raise the Bar, o podcast oficial da The For Sales Company, a maior recrutadora de profissionais de vendas e marketing da América Latina, que levanta tua régua trazendo conteúdos exclusivos através dos principais executivos, especialistas e headhunters de vendas e marketing do país. Muito bem, puxa, que honra estar te recebendo aqui, André. Eu admiro muito, acho que eu e o Lewis, né? Te admira demais teu trabalho ali no LinkedIn, também tua história pessoal, né? De vida, de carreira. Então, eu estou bem feliz de estar te recebendo e queria te dar muitíssimas boas-vindas aqui, cara. Eu que agradeço, Rodrigo, Lils, é um prazer estar aqui com vocês pela segunda vez. É um prazer, vocês são referência aí for sales no mundo de vendas. Eu acompanho vocês, admiro, gosto muito do trabalho. Vai ser um prazer contribuir no dia de hoje com dicas aí para ajudar essa comunidade aí de milhares de executivos de vendas a usar melhor o LinkedIn para marca pessoal e negócios. Muito bom, muito bom. Estou aqui também com uma outra pessoa que eu admiro muito, que é o Lewis, né? Então, como é que você está? Pois é, mas eu tenho a sensação que você admira mais o André, mas tudo bem, tudo certo. Eu acho que pelo nível de entusiasmo ali, acho que ficou um pouco nas entrelinhas, né? Mas agora que você falou... Né? É uma admiração tríplice. André, olha, um prazer estar te recebendo novamente aqui. Obrigado pela parceria que você tem com a For Sales, tá? Super importante para a gente, né? Eu tenho certeza que vai ser mais um ótimo bate-papo aí. E apenas para fazer um adendo, André, esse conteúdo vai ser bom para os profissionais de marketing também, não só para os de vendas. Legal? Sim. A gente, aqui na For Sales, a gente atua dentro do espectro de negócio, então isso contempla ali vendas, marketing, pós-venda, pré-venda e tudo mais. Mas eu estou achando que a gente tem gente aqui nesse episódio com interesses de se candidatar à política aqui, né? Porque tá uma levantada de bola aqui, um monte de elogio. É o clima das eleições aí. Clima da eleição, que a gente está gravando em outubro, né? Então, outubro de 2022, então pode ser isso. Muito bem, vamos lá, o que interessa, né, gente? Então, para a gente começar nosso bate-papo, André, eu queria que você desse um resumo sobre você e sobre a tua experiência em social selling no LinkedIn, para a gente construir um pano de fundo inicial e através dele, ir desenvolvendo o nosso papo aqui. Tá, bom. Meu nome é André Santos, eu tenho 51 anos, eu atuei por tenho quase 40 anos de carreira. Eu atuei metade da minha carreira no mundo corporativo, como executivo de vendas e de outras áreas, e a outra metade como empreendedor, treinando e dando mentoria para empresas. Então, já treinei aí 19 mil pessoas em 10 países, em mais de 200 empresas nesses 20 anos. Os últimos 4 anos, impulsionado bastante pela visibilidade do LinkedIn. Eu comecei no LinkedIn entrei de gaiato no navio lá em 2018,
sem saber muito como é que era, achando até que era uma plataforma de empregos, como realmente era, né, no passado. Eu caí da cadeira, confesso, Rodrigo e Lewis, porque o LinkedIn, nesses 20 anos de plataforma, mudou radicalmente o seu perfil. Hoje, ele deixou de ser uma plataforma só de busca de empregos, ainda é também, mas já não é mais a principal função, né? Ele agora é uma plataforma de geração de conhecimento, compartilhamento de conteúdo, networking fortíssimo, geração de negócios, marca empregadora, marca pessoal, ou seja, virou uma grande vitrine corporativa e várias áreas se beneficiam dele hoje. A área de vendas para gerar negócio, a área de marketing para o branding, né, da marca, a área de RH para a marca empregadora. Eu vejo que vocês entrevistaram aí diversos executivos de RH, né? E o próprio colaborador, porque quando ele escreve, ele também fortalece a sua marca pessoal. Então, é uma mudança positiva nos últimos anos, porque o colaborador, a pessoa também tem sido vista como uma marca, né? Então, tem a marca da empresa e a marca do colaborador. Então, todos têm se beneficiado dessa grande rede aí do LinkedIn. Então, eu tenho agora, o LinkedIn mudou radicalmente a minha vida, a minha carreira. Eu, há 4 anos, me dedico 100% a essa rede, pago todos os meus boletos em dia com os negócios que eu gero no LinkedIn. Com a pandemia, fiquei 100% online remoto daqui de Atibaia. Então, tem esse fundo aqui do LinkedIn, mas eu estou no meio do mato aqui em Atibaia, trabalhando, dando meus treinamentos e mentorias. Tem funcionado muito bem e eu vejo um crescimento exponencial do uso dessa ferramenta por diversas empresas e executivos C-level que me procuram diariamente. André, que fantástico, meu amigo. Hoje, certamente, você faz isso, né, você tem treinamentos, né, você ensina isso, é da mentoria. Tá? Então, os profissionais que hoje querem usar o LinkedIn como uma ferramenta para desenvolver suas marcas pessoais têm você como um possível fornecedor para isso, né? Mas você não teve isso. Conta para a gente como foi o teu processo exploratório de aprendizado, né? De como utilizar, né? E eventualmente até você pode ter contribuído com o próprio LinkedIn para evoluir a ferramenta. Conta para a gente como que foi o teu processo ali de crescer dentro dessa rede. Olha, Lils, eu me lembro que quando a gente teve a primeira conversa, lá em 2020, eu ainda estava no início dessa descoberta. Realmente, né, foi muito difícil. Lá em 2017 para 2018, não tinha muita gente falando disso. Era um terreno inexplorado, não tinha referência. Eu fui muito na tentativa e erro, batendo muita cabeça, errando pra caramba. Para piorar, né? O nome André Santos não ajuda, porque eu tinha 35 mil homônimos no LinkedIn, né? Se eu for pegar Rodrigo Saad, só deve ter você deve ter um outro primo no Líbano, sei lá. Né? Lewis eu só conheço um, né? Não conheço ninguém. Agora, André Santos, meu amigo, era sofrido, né? Você digitava ali no LinkedIn, vinha 35 mil e eu não me via ali no meio, né? Então, foi muito difícil. Eu errei muito, então eu acabei desenvolvendo um método para ajudar as pessoas a não sofrerem como eu. Porque eu acredito muito em método e disciplina. Se você tiver um método para tudo na vida, seja pessoal ou profissional, seguir esse método com disciplina, você consegue sim, você consegue chegar. Então, eu alcancei aí esses 5 prêmios do LinkedIn, LinkedIn Top Voice, LinkedIn Creator. Depois ganhei 2 prêmios do IBEST de influenciador LinkedIn 2021 e 2022. Depois ganhei o prêmio Engate de 30 influenciadores mundiais, que eu fui o único brasileiro que entrou lá do lado do Simon Sinek, do Adam Grant, nem sabia que existia esse prêmio, só fiquei sabendo no dia da divulgação. Alcancei 350 mil seguidores. Então, você vê, um cara chamado André Santos, com 0 seguidor, que não sabia mexer na rede, lá em 2018, se eu conseguir esse reconhecimento e vivo de LinkedIn hoje, eu falo, qualquer pessoa consegue, desde que ela tenha um certo método e uma disciplina. André, você cantou a música que o Rodrigo gosta de ouvir, em método, disciplina, sistema de ação. Ganhou o homem já aqui. Mas, cara, eu acho que mais ainda, Lewis, acho que uma música mais
forte ainda para nós da Forceus como um todo, essas belas histórias, né? Eu acho que a gente é movido por isso, né? E eu sempre não, sem exagero, mas sempre me emociona um pouco quando eu escuto essas coisas, né? Essas transformações de carreira, de vida, é uma coisa muito forte, muito bonita, né? Então, que bacana, cara, que bacana estar trazendo esse conteúdo através de alguém que comeu o peixe que está vendendo, né? Então, muito legal. Eu só acho o seguinte, André, acho que você perdeu uma grande oportunidade ali no começo da tua carreira de influencer de mudar teu nome para André San. Ia dar uma pegada japonesa, entendeu? Ia ser o único André San do LinkedIn, cara. Então, só fica aqui a reflexão. Só tirar ali o TOS resolvia a tua vida. Ainda mais agora que Karate Kid voltou à moda com Cobra Kai na Netflix aí. Você falou, Rodrigo, de comer o peixe, como é que é? Comer o peixe. Vender o peixe que você come, né? Porque o que eu vejo mais hoje é pessoas que vendem um peixe, o coach de seja milionário, você vê que o cara tá devendo até as tampas, né? O coach do seja Não, feliz. ele vai ser milionário com você, né, nesse caso. Então, não é tão hipócrita assim, né? Seja milionário como eu me tornarei com você comprando meu curso. Comprando meu curso. Então, assim, cara, a gente vê cada coisa. Então, isso eu fico muito feliz, né? Quando eu vendo minha mentoria, meus cursos, eu falo assim, olha, eu não estou prometendo milagres. Esse foi o método que me ajudou, já ajudou várias pessoas. Está aqui os depoimentos, os casos. Se você aplicar com disciplina, com método, as chances são muito grandes. Agora, não adianta você achar que, né, comprou e não vai fazer nada. Vai dar trabalho. Né? O meu primeiro ano eu não consegui negócio nenhum. A minha mulher falando, quando você vai trabalhar? Eu falei, já estou trabalhando, mas cadê o negócio? Não, não tem ainda, me dá mais um voto de confiança. Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, aí começou a vir e a coisa foi indo, né? Então, tudo requer um tempo, um investimento, e você acreditar que aquilo vai dar certo. Tá certo, tá certo. Lius, agora me ajuda a fazer um gancho aqui com o conteúdo hard que a gente quer entregar para a nossa audiência, né? Quer dizer, legal. Como é que a gente entra aqui nos outputs, nos valores que a gente vai gerar? Perfeito. Bom, o André ele disse muito bem, né, e determinou muito bem como o LinkedIn pode ser utilizado por diferentes personas, né? Ele falou do RH para desenvolver marca empreendedora, ele falou do próprio RH para recrutamento de seleção, ele falou das empresas para employer branding, né? Ele falou para profissionais de vendas e marketing buscarem clientes e ele falou que o LinkedIn é a principal plataforma para aquele profissional que quer desenvolver a sua marca pessoal. E aí está o gancho, André, para a gente começar. Né? Uma vez que o LinkedIn ele se torna a principal ferramenta para isso, né? Entendido a importância disso, né? Quais os primeiros passos, né, para alguém que quer começar a utilizar a ferramenta para esse propósito, André, deve executar, meu amigo? Olha, eu criei um método de 5 passos baseado nos erros que eu cometi. Porque o meu objetivo no LinkedIn era gerar negócio através da minha marca pessoal. Só que no início eu não sabia de nada. Então eu chegava, por exemplo, lá no Rodrigo, falava, caro Rodrigo Saad, sou André Santos e quero vender um curso X para você. Você me dá meia hora do seu tempo? Aí, obviamente, que eu não tinha, o cri-cri, né? Não vinha resposta nenhuma. E ninguém me respondia. Eu falei, gente, eu estou fazendo alguma coisa errada. Depois de tentar isso durante 2 meses, eu peguei algumas pessoas e pedi feedback, né? Aí algumas pessoas me deram feedback. O primeiro feedback foi, André, seu perfil está muito ruim. A gente entra no seu perfil, a foto é de um bar, um cara te abraçando, num bar, não diz o que você faz. Assim, como é que eu vou ter confiança para gerar? Porque tudo é confiança. A gente está falando de LinkedIn, mas tudo que eu vou falar de LinkedIn se aplica à vida, né? Para você fazer uma amizade requer confiança. Para você casar, requer confiança. Para você comprar um carro, você precisa ter confiança. Tudo requer confiança. Primeiro passo para você gerar vendas, né? Vendas requer confiança, né? Tem uma pesquisa aí do LinkedIn que fala que 35% dos negócios são... Não, 85% dos negócios não é ROI, não é preço, é confiança. Então, o primeiro passo para gerar confiança é o perfil.
você ter uma foto profissional, sorrindo, não aquela de evento de casamento, com olho vermelho, com óculos escuros, uma foto profissional, um banner profissional da empresa, né? Ou que você cria, ou alguém cria para você, um título com seu cargo, dizendo o que você faz, os prêmios que você ganhou, reconhecimentos, paixões e motivações, né? O perfil não é mais o currículo, já foi um dia. Perfil é quase uma landing page. Você precisa se vender em 30 segundos, né? Então, isso foi o meu primeiro aprendizado. Se você quer ter uma marca pessoal forte, o primeiro passo é você ter um currículo impecável, perfil no LinkedIn impecável, que venda a sua marca pessoal em 30 segundos. Ainda mais com esse fenômeno da tiktokização ou da instagramização de tudo, as pessoas não têm mais paciência para ler nada em profundidade. Se ela não bater o olho em 20, 30 segundos, entender mais ou menos o que você faz e falar, poxa, gostei desse perfil, que cara legal, e ela não sentir confiança em você, ela vai, abandona e vai embora. Então, esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é você ter uma rede ampla. Então, se você tem lá 200 seguidores, 500 seguidores, 1.000 seguidores, é muito pouco. Você não vai influenciar, você vai influenciar pouca gente. Então, você tem que ter 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores. Então, aí você fala, tá bom, mas aí eu convido todo mundo, aceito todo mundo? Não. Você define um público-alvo e aí você vai convidando esse público-alvo. Então, se você é um diretor de marketing, talvez você convide outros C-levels, outros diretores de marketing, jornalistas, né? Se você é de RH, você talvez convide outros diretores de RH, recrutamento, você convide outros profissionais de recursos humanos, de talentos. Então, se você é um RP, você vai convidar influenciadores, você vai definindo o seu público para você ir crescendo. Né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é você interagir. Interação é o ouro do LinkedIn. Eu não sabia disso. Eu queria vender sem interagir, né? Então, eu tenho que ir lá no perfil do Lewis, dar uma curtida, fazer um comentário, né? E no artigo do Rodrigo, falar, poxa, Rodrigo, que legal esse teu artigo, sem vender nada, porque eu preciso dizer que eu valorizo você, né? Plantar. Né? O networking é primeiro dar para depois receber. Eu não posso querer receber sem dar nada, né? As pessoas querem primeiro, é que nem um banco, você precisa primeiro depositar a moedinha. A confiança é uma conta corrente. Se você não deposita a moeda da confiança, a conta fica vazia. Como é que você vai sacar dinheiro se você não deposita primeiro, né? Então, primeiro você trabalhar o perfil. Segundo é você ampliar sua rede pedindo conexões para pessoas que tenham a ver com o seu objetivo. O terceiro é você fazer interações estratégicas no LinkedIn. O quarto é você gerar conteúdo que faça sentido para o seu público, aí pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, porque senão, que marca pessoal você vai imprimir se você não gera conteúdo, né? Você precisa gerar conteúdo para tua marca pessoal ficar forte. E o quinto é você fazer abordagens inteligentes, né? Estratégicas. Não aquela que eu fazia lá atrás, dizendo, me dá meia hora do seu tempo que eu quero te vender. Não, marca um café, né? Elogia um artigo, um post da pessoa, diz que parabeniza, né? Uma promoção, um aniversário, né? Uma mudança de cargo. Então, foram esses 5 pilares que eu desenvolvi. Me ajudaram muito, tem ajudado muita gente. Meu amigo, me permita um comentário aqui que ele não é ousado, não, mas é uma reflexão. Isso nada mais é do que simplesmente você fazer uma amizade, de fato, né? Você está transmitindo da tua vida pessoal para um ambiente online aquilo que tu faz já meio que naturalmente, né? Quando você quer criar um vínculo com alguém. Né? Perfeito. Você quer que essa pessoa se interesse em você, mostre interesse nela primeiro. Né? Essa é a conta corrente. Né? Não, excelente analogia, Lewis, porque eu acho que isso se aplica de forma 360 graus. Porque, por exemplo, você vai num evento, você vai se vestir bem, a foto no LinkedIn, né? Uhum. Você vai conversar com alguém sobre o que você faz, você vai fazer um elevator pitch, né? Quer dizer, você vai sintetizar aquilo. Então, esse paralelo
muito inteligente, né? Muito assertivo o teu gancho, né? Porque ele tem uma conexão de todos os pontos que o André trouxe. Essa questão de dar like, comentar, né? Essa parte da chancela social, da validação social, do carisma, né? Da importância disso nas relações interpessoais, né? Perfeito, perfeito. Tá? E aí, curioso, né, André? Porque acho que quando se pensa em rede social hoje, pelo menos eu de fora analisando outras redes, né, e vendo o trabalho que algumas pessoas fazem, parece um trabalho muito distante, né? Muito técnico demais, e o momento que você posta e o conteúdo, o horário, enfim, parece algo, uma ciência muito complexa, sendo que tu está trazendo aqui um método que ele simplesmente te organiza a se relacionar no íntimo, né? Não tem nada extremamente complexo aí, né? E você sabe que a gente tem um conceito aqui, André, que a gente usa muito como avaliadores de pessoas, né? Que a gente tem 2 tipos de potencial, né? Você tem o potencial real, né? A capacidade de alguém fazer algo, e o potencial percebido, que é a tua capacidade de apresentar o teu potencial, de demonstrar o teu potencial. E são 2 coisas que parecem a mesma coisa, mas tem um abismo entre as 2 coisas. E no meio disso está a imagem profissional, né? Tá a job fit, você entender, puxa, minha carreira é nesta linha, então é isso que eu tenho que falar. Né? Você fazer um job fit claro, ter um fio condutor no teu discurso de quem você é profissionalmente, né? Não se perder numa retórica ampla demais, né? E que confunda teu interlocutor. E aí, mas o mais curioso que eu acho que eu posso trazer aqui para ajudar você no desenvolvimento aqui da conversa, André, é um fato muito relevante que eu presencio, que é como essa dificuldade de construir um perfil coerente e poderoso no LinkedIn, ele não é uma exclusividade de pessoas em começo de carreira. Eu me lembro de um executivo que é um dos melhores executivos de vendas e marketing que eu já entrevistei na minha vida, top 3, de mais de 3 mil pessoas que eu entrevistei. Inclusive, ele está hoje nos Estados Unidos como CEO de uma empresa lá. E esses tempos eu estava conversando com ele por WhatsApp, eu até falei para ele, eu falei, puxa, fulano, não posso entrar em nomes aqui, né, naturalmente, mas puxa, fulano, atualiza teu cargo lá, cara, tá com 2 cargos atrás, já tá numa posição 2 cargos acima. Bota uma descrição melhor, porque essa pessoa já virou quase que um amigo, né? Eu já tenho um contato há 10 anos, já coloquei ele em 3 empresas diferentes, duas empresas diferentes, corrigindo aqui. Então, não é exclusividade. E aí vem minha pergunta, André, quais os principais erros que você vê que as pessoas cometem no perfil pessoal, exclusivamente? Que eu falei alguns aqui en passant, mas dá uma destrinchada para quem está nos acompanhando entender esse pilar 1 que você mencionou, que é o pilar do perfil pessoal, né? Interessante você ter falado isso, Rodrigo. Outro dia eu fiz mentoria para um executivo de banco. É que tem empresas que têm um perfil mais conservador e tem empresas que têm perfil mais avançado. Né? Então, você vê umas startups, né? Empresas digitais, tem perfil mais novo, mais soft, e empresas mais tradicionais, né? Bancos, montadoras, indústrias, tem um perfil mais conservador. Então, esse executivo de banco já era um executivo de 30 anos, e o perfil dele, assim, tinha estagiário que tinha um perfil melhor que o dele. Né? Então, ele nunca investiu no perfil, porque ele achava que ou não precisava ou não tinha tempo. E deu bastante trabalho, assim, né? Então, realmente, o que você falou, né? Tem essa dificuldade, não está só quem está em início de carreira, não. Tem muita gente já, assim, a pessoa no offline tem uma carreira brilhante, quando você vai para o online, está bem ruim. E eu ajudo muitos profissionais a justamente pegar quem ele é no offline e trazer essa pessoa para mostrar quem ela é no online. Porque hoje, com as redes sociais, se você não está no online, você não está em lugar, você não está, né? Então, os principais erros que eu vejo, né? Não ter o banner.
O banner é uma coisa simples de ter. As empresas normalmente já tem até um banco de banners lá que você pode escolher. Vários banners. É muito simples você ir lá e inserir o banner, porque em um segundo o cérebro já vem e fala: Rodrigo é lá da For Sales, o Lewis é lá da For Sales. Ele já entende que você é. Se você é um empreendedor, você cria um banner facilmente lá no canva.com, gratuitamente, tem vários modelos, bota o logo da sua empresa, escreve ali no banner o que a sua empresa faz, é fácil de fazer. O primeiro passo é o banner, né? O segundo passo é a foto. Foto profissional, olhando para frente. Se você quiser, vai no site da internet, recorta o fundo, pinta o fundo colorido, também é uma boa prática. Não os erros. Não bote foto de evento, casamento, bar, pessoa abraçando você por trás, olho vermelho, óculos escuros, pega muito mal. Corpo inteiro, né? No LinkedIn não, é do ombro para cima, boa iluminação. Terceiro erro que eu vejo, tem também um videozinho que você pode gravar, é uma feature nova do LinkedIn, você pode fazer um vídeo se apresentando em cima da foto, gravar pelo celular, ou se você não quiser, um vídeo institucional da sua empresa de até 20 segundos. Eu, por exemplo, lá botei uma entrevista que eu dei na Record News, no iníciozinho de 20 segundos para dar autoridade. Então, é uma boa você botar esse videozinho lá. Muitos executivos não colocam, né? Nem sabem que podem colocar. Outro erro que eu vejo, Rodrigo, lá no título é você botar só o cargo. Sou CEO na empresa tal. Tá, o que mais? Né? O que mais que você é? Então, eu já atendi executivos, por exemplo, que já ganharam prêmios, às vezes do valor econômico, ou já entraram na lista de pessoas mais influentes de não sei de quê, e não falavam, ninguém sabia. Então, bota lá no título, pessoas mais influentes pela Bloomberg, pelo valor, pelo não sei o quê, apaixonado por liderar pessoas, né? Tem um executivo meu que já escalou, um executivo que eu atendi, presidente de uma empresa, que já escalou duas das sete montanhas mais altas do mundo. Ele tem esse hobby, apaixonado. Bota lá no título, né? Já escalei duas das sete montanhas, porque é uma paixão. O título não é só o cargo, é o que te define. Que palavras te definem, né? E que prêmios você ganhou. Então, não é só o título, vai muito além do título. Esse é um dos erros que eu vejo. Tempo aqui para os editores do vídeo. Tem um monte de cachorro latindo. Tudo bem continuar? Vocês querem que pause? Então, eu ia te falar isso. Aqui tá chegando um barulho suave, né? Então, acho que dá para a gente continuar e, inclusive, até nem editamos aqui para o pessoal ver um pouco dos bastidores aqui. Faz parte, Ótimo. né? Perfeito, Rodrigo. Então, o título é uma ótima forma de você vender a sua marca pessoal, quem você porque o cérebro hoje só retém 30 segundos, né? Várias pesquisas da neurociência mostram isso. Então, a pessoa vai bater o olho no banner, na foto, no videozinho que tiver ali em cima da foto, e no título não vai mais olhar muita coisa ali, né? E aí o título, se não tiver claro, ele vai lá e abandona. Então, por exemplo, outra orientação que eu dou, você trabalhou em grandes empresas, tipo Facebook, Google, Johnson, Nestlé, Uber, você coloca lá no final, ex-Uber, ex-Nestlé, ex-Facebook, ex-Google, porque são empresas relevantes, importantes, e é bom a pessoa saber que você passou por essas organizações. Então, são essas dicas que eu dou, né? E eu faço também outra dica que eu dou, que eu acho que é um erro, que eu cometi muito esse erro, por isso que eu oriento hoje os executivos, é você fazer uma reflexão também. Qual é o seu legado? Você quer ser lembrado como, né, pelas pessoas? E coloque isso no seu perfil, no seu título, né? Eu inspiro as pessoas a fazer tal coisa, né? Coloque isso. O seu legado, a sua reputação, escreva isso no seu título, escreva isso no banner, né? Tem um executivo que é meu cliente, virou até amigo, que ele bota lá Ubuntu, né? Que é um
que uma palavra, não sei se é africana, né? Você sabe, Rodrigo, tem, sei lá, todos somos, o Ubuntu tem aquela coisa do nós, né? Não é do eu, é do nós. Ele botou o Ubuntu. Eu acho que o Ubuntu é tipo a egrégora para o grego, né? Que é a união de pensamentos afins, é um conceito espiritual, se eu não me engano, posso estar bem equivocado aqui, tá? Mas eu acho que é isso. André, você mencionou há pouco, né, o quão é importante, né, mostrar por meio de fatos relevantes da sua vida, da sua carreira, né, elementos que vão além do seu profissional, né, usar eles, apresentar eles nas redes, né, no LinkedIn, para que estes elementos falem por você sem que você fale diretamente o quão você é bom ou o que você faz, o quão grandioso você é. A gente acredita muito nisso aqui na For Sales também, né, isso é dados e fatos relevantes, né, sobre a sua carreira. Né. Mas meu ponto é, se eu não tenho ali, se eu nunca escalei 2 montanhas, se eu não sou top voice, se eu não conquistei grandes elementos ainda, estou no início da minha carreira, estou reposicionando a minha carreira, enfim, ainda não tenho algo de um legado tão grande para apresentar, né? Como é que me apresento? Como que eu trago esses elementos para dentro ali da rede? Ótima pergunta, Elias. O LinkedIn recomenda que você, no mínimo, coloque o seu cargo, o público que você atende e o problema que você resolve. Você pode colocar, por exemplo, sou analista de vendas, ajudando varejistas a serem mais produtivos, terem mais produtividade, né? Sou estagiário de marketing, ajudando empresas do segmento de alimentos e bebidas a aumentarem seu market share, né? Então, você pode sempre fazer seu cargo, os clientes e o resultado. Não que você pessoalmente faz, mas a sua área ou a sua empresa. Agora, você pode adicionar também outros feitos, né? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com meu filho, de 25 anos, ele falou, pai, mas eu não tenho nada, eu não fiz nada. Eu falei, como não? Você foi para os Estados Unidos com 10 anos de idade. Não falava inglês, teve que aprender na marra para falar com os coleguinhas, né? Já fez projeto voluntário em hospital, foi tocar violão lá no hospital para crianças que estavam internadas. Já fez. Então, assim, você pode colocar isso também, né? Se você faz como é que chama aqueles programas lá que você vai morar fora, no exterior, para estudar inglês? Intercâmbio? Intercâmbio, você pode botar no título. Então, eu sou um analista de marketing, ajudo varejistas a aumentar o market share, tracinho, fiz intercâmbio em tal país por X anos, tracinho, voluntariado no hospital X, tracinho, gosto de tocar violão. Pronto. Está aí uma definição do seu cargo, o que você faz, o problema que você resolve, e você vai contando um pouco da sua história ali no título, definindo quem você é. Não precisa ser top voice, ter prêmio, ser super. Todo mundo tem uma história para contar. Ai, André, só como e durmo. Então desiste. No final do dia, o que o André está colocando aqui, né? Tô falando por você, então, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá, André? Mas é fazer, de novo, job fit, né? Você não tá com um perfil no LinkedIn para virar um influencer, né? Você não quer ser um escalador, né, de 2 picos, dos 2 maiores picos do mundo. Qual que é o teu objetivo ali com a rede? É ter uma ascensão profissional. Legal, qual que é o teu próximo passo que você quer? É esse. E baseado nesse direcionamento, aí você constrói o storytelling pensando nisso, né? Que eu acho que é um erro que às vezes a gente comete na nossa vida moderna, né, de rede social, que é muitas vezes a gente se espelhar em referências muito distantes, né, que estão muitos passos além de nós, né? Talvez seja uma reflexão à parte aqui, fora da nossa pauta, né? Mas que pode estar gerando essa dúvida, né, Deus, de, puxa, pegar o ideal, né, o que o André está fazendo como influencer do Top Voice do LinkedIn. Puxa, mas o André já é uma pessoa que tem uma rede de 500 mil seguidores, né? É um outro
E ele tem objetivos próprios ali com aquilo ali, ele trabalha com isso. Você, que é um analista de marketing, né? Qual é o teu objetivo, né? Então, acho que essa construção o raciocínio, né? Mergulhar a fundo em entender a problemática do que está sendo feito é muito importante, né? Isso que você falou, Rodrigo, não está fora, não. É bem pertinente esse tema. Porque as redes sociais estão dentro do nosso dia a dia, queira ou não. E essa questão de se comparar com as pessoas, que sempre existiu, só que com as redes sociais virou de uma forma exponencial, né? Gera muito sofrimento. Né? Tem pessoas, inclusive, que tiram a própria vida, porque, né? Até influencers fazem isso, porque elas se comparam, né? E a gente sabe que tem muita coisa que aparece na rede social que não condiz com a vida, né? No LinkedIn, eu até diria que assim, a pessoa coloca mais realizações profissionais, prêmios que ela ganhou, treinamentos que ela fez, mas assim, por trás daquela foto, né? Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem perrengue, todo mundo passou por situação difícil, né? Até que eu tenho visto no LinkedIn algumas pessoas até falando sobre isso. Eu até nas minhas mentorias e treinamentos eu até estimulo que os executivos contem, né? Obviamente, né, orientados, mas falando, olha, eu tive um momento difícil de carreira, foi assim, foi assado, eu superei dessa forma, hoje eu sou presidente de tal empresa, mas eu aprendi com isso, essa experiência que eu passei. Eu até acho positivo quando eles falam isso, porque eles mostram uma humanidade, eles mostram, não sou super-homem, né? Eu sou um alto executivo hoje, mas eu sou um ser humano como outro qualquer, já errei, já sofri, né? Já superei. Então é importante mostrar essa humanização. E eu concordo totalmente com você, Rodrigo. Isso de se comparar com o outro é terrível. Eu tenho 51 anos, né? Faço terapia até hoje, isso é tema recorrente de terapia, né? Muita gente fala, mas você é top voice. Mas eu também olho lá o não sei quem, falo, pô, mas o cara é top voice das galáxias, eu só sou do Brasil, será que eu não tinha que ser o das galáxias também? Das galáxias, né? Você tem o Top Voice LinkedIn, o Top Voice Instagram, o Top Voice das galáxias, que abarca todos os... Aí eu falo, pô, mas eu só sou do Brasil, não, o cara é lá das galáxias, né? Então, assim, olha, isso aí é pedir para sofrer. Tá inerente. Uma coisa que eu aprendi... Oi? Você sabe que eu sou, assim, não sei se deveria estar falando isso publicamente, porque é um assunto que eu particularmente evito entrar no mérito, mas eu sou um crítico de redes sociais, inclusive eu não tenho Instagram, Facebook, Twitter, etc. Exatamente por causa dessa super exposição e essa super referencial, né? Você ter referencial para tudo o tempo inteiro e você está, enfim, uma nuvem de fumaça, no meu entendimento. E aí tem um livro, para quem quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, tem um livro muito bom, que é de um filósofo sul-coreano, né, que chama Byung-Chul Han, que é o No Enxame, que ele fala exatamente da forma que eu vejo esse processo que você mencionou. Claro, eu estou no LinkedIn, naturalmente, mas enfim, fica aqui de dica de livro, porque é importante a gente aprofundar os debates. Então, fica esse parênteses aqui na conversa, né? Por favor, André, comente. Não, só acho assim, é importante você olhar para um cara que é CEO, é influencer, é um cara que você admira, você pensar, poxa, um dia eu gostaria de ser essa pessoa, ok, né? Mas isso não pode ser só a sua única referência, senão você enlouquece, você fica pensando o tempo inteiro como chegar lá e fica se auto-invalidando, como eu fiz diversas vezes ao longo desses 51 anos. Então, o que eu aprendi? Para mim que funciona. Hoje eu me comparo comigo mesmo sei lá, como eu era uma semana atrás, há um mês atrás. O que eu fazia e o que eu melhorei de uma semana para cá, de um mês para cá, de um ano para cá. Então, para mim, nossa, é uma libertação, né? Porque, né, se eu quiser ser o cara das galáxias, eu vou sofrer muito. Então, eu fico
eu prefiro me comparar comigo. Então, se você é um analista de marketing que está nos ouvindo agora, um analista de vendas, ok, você olhar para o gerente, você olhar para o diretor, você olhar para o presidente, em algum momento você querer ser essa pessoa, não tem problema nenhum. Mas não faça disso a sua única referência. Olhe para você e pense, como eu era um ano atrás? Pô, um ano atrás eu nem trabalhava. Hoje eu sou estagiário da empresa. Poxa, então se auto-aplauda, se auto-parabeniza, porque você está com estágio hoje, você não tinha. Então, cria a principal referência você mesmo, porque aí o sofrimento pelo contrário, não tem sofrimento, tem a comemoração. Fantástico, André. A gente está falando bastante de comportamento humano aqui, né, Rodrigo? Mas isso tá inerente ao tema rede social, né? E outro comportamento que eu vejo, né, interessante, André, e que me chama a atenção, e queria ouvir de você que é especialista na rede, né? Também conectando com uma outra pauta que me chama a atenção, que é a produção de conteúdo, né? O que engaja na rede, né? É o aspecto mais negativo, né? Eu tenho a sensação, André, aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, que pautas mais negativas, não especificamente só dentro do LinkedIn, né, mas em especial dentro do LinkedIn, tendem a engajar do que pautas mais construtivas ou notícias até positivas, né? Vou te dar um exemplo. Eu vejo maior engajamento quando uma pessoa diz que foi desligada do que quando ela diz que ela está começando um novo desafio, né? Eu vejo que dá um boom muito maior, uma amplitude maior quando alguém está falando algo X, um comportamento X de uma empresa X, do que quando se está comemorando ali um GPTW, por exemplo, tá? Isso que não é com a pauta do que tipo de conteúdo que engaja mais dentro da ferramenta, né? Dentro da rede, né? Desculpa, Rodrigo. Não, é um perfeito gancho, Luz. Eu só acho que isso é importante também no ponto de vista de qual que engaja e qual que constrói, que fortalece teu perfil, né? Porque você pode engajar negativamente e desconstruir teu perfil pessoa profissional, né? Exato. Essa seria até minha pergunta sequencial, André, mas já que o Rodrigo trouxe esse ponto, é justamente isso. Ok, está engajando, né? Mas será que está engajando de uma forma que está construindo de forma positiva a tua imagem? Tá? Enfim, o que tu acha disso, meu amigo? Vocês estão com umas perguntas muito boas, hein? É um vício que a gente tem, é um vício que a gente tem. É coisa de recrutador, no nosso trabalho recrutador. Realmente, vocês têm um ponto aí interessante. O que mais, quando você toca numa dor presente, engaja muito mais. E não é só no LinkedIn, é na vida, né? A gente está aqui até tá gostoso esse papo, tá precisando um papo de boteco, assim, né? Só falta cervejinha ou vinho, alguma coisa assim que tá muito bom, né? Que a gente está transcendendo até o LinkedIn para falar da vida. E realmente, quais são as maiores dores que existem hoje, que eu vejo hoje no LinkedIn? A pessoa que tenta emprego não consegue, então o desemprego é uma grande dor no LinkedIn. A outra dor que eu vejo muito grande é que quem tem um emprego, mas tem um chefe ruim, né? A pessoa é humilhada, a pessoa tem assédio moral, ela é infeliz com o que faz, não tem propósito, às vezes ganha bem, mas está perdida. Então, assim, ou é uma pessoa que quer trabalhar e não consegue, ou aquela que está trabalhando, mas não está feliz com o que faz, né? Então, são as maiores dores que eu vejo hoje no LinkedIn. Então, é natural, não estou dizendo que isso é bom, mas que quando você fala de uma dor, quando você endereça fala de uma dor no LinkedIn, que fui demitido, a comoção é muito maior, né? Porque as pessoas vão criar empatia. Poxa, eu também fui demitido. Ou meu irmão foi, ou eu conheço alguém que foi, né? E aí a pessoa meio que ela sente aquela dor como se fosse dela. Então, ela engaja muito mais com aquele post demitido. Quando você fala que está começando um novo emprego, o engajamento vai ser menor, porque tem gente que não vai ficar feliz com aquilo. Infelizmente, é verdade. Tem gente que não fica feliz porque o Lewis, o Rodrigo, arrumaram um emprego novo, porque ela queria arrumar e não conseguiu. Então, por que ela vai engajar com aquilo? Né? O LinkedIn, aliás, qualquer rede social, é um reflexo da sociedade, da natureza humana. Tudo que está ali
né? Pensa assim, você está numa conversa de bar com 10 pessoas. Você fala assim, pô, foi demitido, meu chefe é um canalha, me assediava e me mandou embora e tal. O outro fala, poxa, comecei um emprego novo. Quem é que você acha que vai chamar mais atenção na roda do bar ali? É o cara que falou que foi demitido. Então, isso acontece. Agora, se o cara... uma coisa que eu tenho visto que é relativamente novo, que eu não tinha visto nos últimos meses para cá, de uns 6 meses, um ano para cá, são as pessoas falando, foi demitido e sentando o sarrafo na empresa, né? Teve que não tinha antes, né? Inclusive dando nomes, né? Olha, foi demitido, o chefe é um tirano, se você trabalhar com esse cara, fulano de tal, você vai sofrer a vida inteira e o post lá com 20, 30 mil curtidas, aí a empresa entra com advogado, inclusive saiu até um juiz falou que se um cara sair e falar isso da empresa, vai ser tirado, né? E aí o cara fica queimado, né? Porque assim, quem vai contratar uma pessoa dessa, porque sabendo que ele pode fazer isso com o próximo empregador, né? Aí a pessoa é obrigada a tirar do ar o post e fazer um post novo dizendo que foi bom trabalhar lá por algum acordo judicial, alguma coisa assim. Eu não tiro a razão da pessoa estar magoada e com raiva. Eu já passei por isso também. Eu só não acho que o LinkedIn é o melhor lugar para você desabafar, né? Eu acho que tem outros fóruns que você poderia desabafar, com o terapeuta, com a família, com os amigos. Ah, André, mas a empresa não pode ficar impune. As pessoas têm que saber que essa empresa é ruim. Eu concordo, mas assim, será que essa é a melhor forma, você se expondo desse jeito, expondo a sua marca pessoal? Porque no fundo a empresa vai continuar lá e você que vai expor sua marca pessoal, né? Vai lá no Glassdoor, lá, que todo mundo vai dar nota da empresa, né? Se a empresa é boa ou não. Eu acho que o LinkedIn não é a melhor forma para você fazer isso. Então, eu acho que isso é um tiro no pé. Você ganha um monte de like, extravasa a sua raiva, fica feliz por um dia, dois, três, depois sua vida vira um inferno. Vem advogado, a empresa te processa, você não consegue arrumar outro emprego. Eu não faria isso, né? Isso aí pode ferir a sua marca pessoal. Se você quer fazer um post de ser demitido, faz um post educado, agradeço. Não precisa, Usando, não precisa mentir e usando, inventar. Você eu ia acho falar? até, André, usando esse teu comentário para fazer um gancho com a última parte da pergunta ali do Lewis, né? Que ele perguntou, como usar, né, o feed para construir marca pessoal, né? Que é a antítese desse ponto que você trouxe, que é a desconstrução da marca pessoal. Eu me lembrei de um caso onde a pessoa foi demitida de uma empresa, no auge da pandemia, inclusive, e ele postou uma coisa bem emotiva relacionada à demissão, né? Puxa, depois de X anos eu fui desligado, agradeço a empresa, queria ajuda de quem está aqui lendo esse post para me recolocar. Eu tenho filho, tenho uma esposa, sou a pessoa que paga as contas na minha casa. E aquilo ali teve uma repercussão gigantesca. Quer dizer, ele não precisou denegrir ninguém, não precisou antagonizar, não precisou ir para esse lado sabe, do barraco, vamos chamar assim, e ele conseguiu ter uma repercussão super legal, né? Um engajamento, né? Inclusive no feed ali, várias pessoas estavam comentando, manda o currículo para tal e-mail, né? Enfim, vamos falar inbox, né? Coisas dessa natureza, né? Então, além disso, né? De você ter uma comunicação autocontrole no teu uso da ferramenta, que eu acho que é a base do que você colocou, né? Se controlar, planejar o que você está fazendo. Como usar o feed para construir uma marca pessoal forte, André? Eu tive uma cliente minha que foi demitida também na pandemia e eu orientei justamente ela nesse sentido. Olha, faz um post não falando mal da empresa, agradeça sucintamente e fale o que você sentiu
né? O que você sentiu, humaniza. O segredo é humanizar. Para você construir sua marca, Rodrigo, é humanização. Pelo menos para mim foi o que funcionou. Contra tudo que diziam para mim, né? O pessoal falava, o LinkedIn é uma rede profissional, você só pode falar coisa técnica. Eu falei, gente, isso vai ficar muito chato. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa completa, eu sou profissional, pessoal, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, eu falei, ó, aí ela fez assim, olha, hoje eu fui desligada da empresa tal, não entrou em detalhes, né? E cheguei em casa, né? Contei para o meu filho, para o meu marido. Eles ficaram muito preocupados, me abraçaram, falou: "Mãe, vai dar tudo certo, calma". E, né? Eu sou uma pessoa de muita fé e tenho certeza que vai dar tudo certo. Estou pronto para novos desafios e tal. Botou o celular dela, né, o WhatsApp, o e-mail. Eu falei, pega uma foto bem bonita sua aí na empresa. A gente escolheu uma foto bem bonita dela na empresa. O post deu aí acho que mais de 10 mil curtidas. Ela fez em um mês 3 entrevistas, 3 ou 4 entrevistas, e em 2 meses estava recolocada, né? E está muito bem, obrigada na empresa nova dela. Ou seja, não falou mal de ninguém, foi Eu vi um exemplo, educadinho. eu vi um exemplo bem do tipo também, André. Ele aproveitou, foi um profissional que foi demitido nessa onda das startups, tá? Até daqui de Curitiba. E aí ele aproveitou o momento em que estavam falando disso, né? Ou seja, ele surfou na onda do tem uma notícia negativa rolando aí, que é uma demissão em massa. Eu sou um desses profissionais que foi demitido, mas em vez de ele pegar e lamentar sobre, ele estava se apresentando, né? Agradecendo, se apresentou, mostrou o perfil dele, disse a importância do trabalho dele, né? E o vídeo dele bombou, né? A postagem dele foi excelente, mas ele deu um tom positivo. Eu lembro desse aí, eu lembro desse. Então, Ah, Eu porque acho que no cerne dessa questão está uma palavra que eu gosto muito que chama autorresponsabilidade, né? Que as pessoas têm uma falsa verdade de, puxa, eu mereci estar muito mais longe, ganhar muito mais. Não, você ganha e você está exatamente onde você merece. Você pode falar onde você quer estar daqui para frente, aí ok. Mas eu acho que as pessoas elas terceirizam muito a responsabilidade dos eventos da vida, né? E da vida profissional, principalmente. E eu acho que esse é um grande erro. Se eu fosse dar uma dica de carreira, modéstia à parte, eu trabalho com isso já há 10 anos, né? Então, já conheci, entrevistei mais de 3 mil pessoas. A palavra mágica é autorresponsabilidade, né? E eu acho que isso responde muito dessas questões de, puxa, como usar o LinkedIn, né? Acho que se responsabilize antes de quando estiver construindo um raciocínio em relação à tua relação com a empresa ou um chefe ou qualquer coisa, primeira pergunta é qual é o meu papel, o que eu fiz, né? Eu sou sempre o maior agente no processo. Eu não posso colocar a empresa e o meu chefe como o maior agente. Eu sou o maior agente. Eu posso sair da empresa, eu posso dar um feedback para o meu chefe, eu posso autorresponsabilidade, né? Se vê como um protagonista do processo da carreira, do uso do LinkedIn, das repercussões que você gera no LinkedIn, porque também essa mesma pessoa que vai falar mal da empresa, quando ela falar mal e gerar uma ação trabalhista, ou gerar uma repercussão negativa, ela vai falar, não, o mundo é cruel. Por quê? Porque eu só coloquei os fatos do jeito que eles são, mas as pessoas não entendem, né? O juiz decidiu errado, porque ele me condenou a pagar danos morais para a empresa. Então, é um ciclo vicioso de falta de autorresponsabilidade, né? Enfim, então... Mas, André, para a gente fechar o programa com só, dicas só, mais... só um ganchinho aí. É que o problema é que a autorresponsabilidade dói, né, Rodrigo? Você tomar consciência e assumir, é fácil culpar o outro, né? Quando você fala, não, tudo bem, o chefe não era lá essas coisas, hein? Mas eu também tenho uma parte nisso, não é fácil, né? A pessoa tem que assumir uma parte. Então, eu concordo totalmente com você. Fecha parênteses.
É, do... é dolorido, né? Não é fácil, né? Falar é sempre fácil, né? Então, mas é dolorido exercitar a autorresponsabilidade. André, para a gente fechar o programa aqui com uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar querendo que a gente te faça, eu queria ir para um lado bem prático, talvez até fechando o arco aqui da conversa de uma forma até estranha, porque a gente vai voltar para uma parte meramente prática de LinkedIn, mas eu acho que é uma pergunta pertinente, que é sobre qual a melhor forma de abordar pessoas que você conhece ou não conhece no LinkedIn para gerar negócios, ou ir atrás de uma vaga. Qual que é a melhor forma de abordar? Ótima pergunta. Eu faço isso diariamente, muitas horas por dia. Primeira coisa que eu faço é curtir uma publicação dessa pessoa, comentar, elogiando, né, o post. E segundo, eu peço uma conexão, me apresentando. Não peço nada, não peço dinheiro, não peço emprego, não peço negócio, não peço nada. A pessoa aceita a conexão, eu continuo um papo com ela via inbox, me apresento e eu vou nutrindo o relacionamento. Uma vez por semana eu passo lá, elogio. Aquela pessoa já está no meu pipeline, já está no meu CRM. Ele não sabe disso, mas já está lá na primeira coluninha da abordagem inicial. E aí eu vou elogiando uma semana, 2 semanas, quando vai batendo papo. Quando vai 3 semanas, eu começo a conversar com ele, falo para ele, mostro alguns resultados que eu obtive usando o LinkedIn, os prêmios que eu ganhei, a influência que eu conquistei, pergunto para ele se seria interessante, mostro, vejo que ele tem potencial, porque se não tem potencial, não está fora do meu ICP, pergunto para ele se seria interessante a gente bater um papo sobre isso, deixando ele bem à vontade. 60% me respondem que sim, seria interessante bater um papo, eles estariam interessados. 30%, após esse papo, fecham o negócio comigo. Então, tem uma conversão de 30%. Que tal essa taxa de conversão aí, Rodrigo? Então, é bem natural, é bem tranquilo. Se o cara falar, não é meu momento, eu não gosto de rede social, eu respeito, a gente continua o network, né? Nada pior do que aquele vendedor insistente, invasivo, chato, que eu já fui, por isso que eu aprendi com o meu próprio erro, comi o peixe que eu vendo. Não seja esse tipo, o LinkedIn está sendo invadido por vendedores desesperados que não erram o seu nome e falam assim, João, quero te vender parafuso, me dá meia hora do seu tempo, aí você não responde. Aí passa 3 dias, ele fala assim, vejo que você não teve tempo de ver a minha mensagem, aí irritado. Aí começa a te cobrar, e você fica... Aí, se já não tinha confiança, aí que você não quer mesmo, né? Então, gente, a venda é construção, é confiança, não é assim, né? Então, o processo... Eu conheci o Liz lá em 2019, a gente foi construindo confiança. Ele me entrevistou em 2020. Passaram 2 anos, a gente está aqui de novo. É uma construção de confiança. Então, é isso que eu recomendo. Eu faço isso diariamente e dá certo. Muito bom, muito bom. André, sempre um prazer te receber. Eu acho que eu e o Lewis, né, gosta muito de ouvir o que você tem para dizer e também ouvir tua história, né? Sempre inspirador, né? Ter contato com pessoas que fizeram essa guinada de carreira que você fez e, enfim. Então, eu queria te agradecer demais aqui a conversa. Eu acho que o Lewis se divertiu tanto quanto eu aqui com o bate-papo, foi super legal. E eu espero que todos que estão acompanhando até aqui também tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, comenta o que achou da conversa, caso você esteja seguindo a gente no YouTube, naturalmente, onde dá para fazer esse tipo de comentário. E também compartilha o conteúdo com quem você acha que pode gostar ou precisar destas informações. André, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e todas que estão até aqui. A você também, Lewis, e a gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço e até lá.